eu queria falar, eu tenho dois vídeos no meu canal. Tem dois vídeos no meu canal, Leandro Quanto, né? Quem não conhece, que eu fiz falando sobre o símbolo da maçonaria, né? Por que eles colocam lá o compasso e o esquadro? É bem interessante. E eu acho que a explicação que o Bob. Eu acho, não tenho certeza, que a explicação que o Bob deu aqui hoje, quem aprofundar aí e tentar entender, assim, além dos pacotes que já tem no teatro, vai ser algo muito esclarecedor, né? Pra qualquer um. Mas tem que fazer por onde querer entender. Porque ele fala de forma simples, no sentido de ser acessível às palavras, não é algo difícil de entender o que está sendo dito. Porém, a profundidade do que está sendo falado, de certa forma, nas pessoas que vai pelos pacotes lógicos, exige um pouco ali de informação, né? Então, se for uma pessoa bem leiga nesse quesito de, sei lá, ocupou o filme de conspiração, né? Nunca nem ouviu falar de maçonaria, então não vai entender, né, o rolê. Agora, pra quem já conhece um pouco e já ouviu falar ali de Illuminates, essas coisas assim, eles vão entender de fato agora que são essas famílias, né? Ó, Alguns mas falam eu, 12, outros falam eu 13. sabia que tinha esse misticismo, esses símbolos. Eu li o livro do Dan Brown, O Símbolo Perdido. Não, Eu achei muito interessante, mas não falava essa parte não. contra o cristianismo que tem lá na frente, lá nos graus elevados. Sim, Inclusive, o Valdo Vieira foi mestre maçom. Ele legalzinho. ganhou o Kit Plaque, que é um cartão que te desobriga de seguir os rituais maçons. E ele achou justamente que tinha muito ritual. O Valdo Vieira não gostava de ritual, achava que era muita bobagem. Então eu achava interessante o misticismo, os estudos do livro do Dom Brown, muito interessante. Mas na minha cidade, eu cresci no interior do Paraná, o Leandro, o Luiz também do interior. Sim. Tinha lá, eu fui conhecer depois de velho, mas a cidade era minúscula, mas eu não conhecia quase nem as pessoas da minha rua. Mas tinha lá uma lojinha com o Maçom pedreiro lá, esculpindo ele mano. mesmo, o Que louco, pelicano, velho. aquele símbolo, né? Sim. Mas assim, os caras que participavam, eu trabalhei para um desses. Eu trabalhava no Eu escritório também. cujo cara era maçom e os caras eram uns cuzão, tá ligado? Sim. Os caras E- eram uns Eu babaca. trabalhei com um que ele virou maçom. Ah, eu não sei como é. Eu sei que não é todo mundo, não tô generalizando. Sim. Mas os que eu conhecia ali da Não, eu tô empresa que eu ligado. Não, trabalhava, ele mudou pra caralho. eu era A, no- tratado igual cachorro, tá ligado? a nossa Ele, relação ele ficou tinha, eu era difícil. motoboy no bagulho e ele ficava mó feliz, você via o sorriso no rosto dele. O dia que dava uma chuva forte que eu me molhava pra caralho, tá ligado? O dia que o sol tava muito quente, nossa, ele ficava satisfeito, tá ligado? Ficava feliz da vida. E ele adorava exibir que era maçom, ele, o outro amigo dele, que era filho do dono lá do escritório. Então, assim, eu trabalhava de office boy, de motoboy, então eu passava em todos os empresários ali, não todos, né, mas praticamente a metade. Tinha dois grandes escritórios na cidade, então a metade das empresas eu conhecia, os empresários. Eu falava diretamente com o empresário, cobrar os honorários, né, levar os impostos deles, e documentos e tal, essas histórias. A maioria o quê? A maioria, porque tinha outro, quem não era assim, cuzão, não era maçom, Tava entrando, não era começando. maçom e era um coitadinho. Era um É, cara que, nossa, tava se matando pra pagar o MEI dele, que é o impostinho mais barato, tá ligado? O cara que tinha uma condição. E olha que brisa, os caras que tinha grana, que era da maçonaria, que tava no meio dos caras, não pagava nada, vivia com tô dívida, de ligado. vez em quando acertava alguma coisa, honorário zero. Mas mesmo os caras Eles sabendo, estão ó, vulneráveis. mas os caras do escritório, eles eram maçom também. Mesmo eles sabendo, o pequenininho, foda-se, tinha que ir lá o pequenininho é o que mais pagava honorário. Porque honorário, Coitado. tipo assim, você paga se quiser, meio assim, tá ligado? Pagava quem queria. O pequenininho não sabia, honesto, não entendia o sistema, ia lá e pagava. O cara que tinha grana, que era um empresário maiorzinho, ele nunca pagava os honorários, mas os caras do escritório pagavam um pau pra eles, tá ligado? Sabendo que eles nunca pagaram o honorário. Porque eles Que o tinham uns povo. esquemas por baixo, tá? Sim. Uns jeitinhos diferentes de ganhar dinheiro que quase nem chegavam ao meu conhecimento. Então, assim, que eles se beneficiam, isso a gente Não, sabe. por isso eles Mas o, fazem o que o isso, Bob né? falou pra mim foi uma novidade até. Quando falou do tema, eu falei, pô, eu mesmo quero saber. Uma Não, galera eu tá tinha uma querendo saber. noção. Vou até Eles, comentar aqui a eles são parte que ele nem árbitros, falou, né? hein? A parte que eu entendi isso é que, Quer tipo, dizer, eles são falou. árbitros e uma É, arbitrariedade acaba sendo interessante pro sistema. Senão talvez fosse mais caótico. eu acabei de lembrar aqui um outro ponto que eu acho que deveria enfatizar. O Bob não comentou porque ele comentou ali no subliminar. É uma questão de, tipo, os maçom, inclusive, muitas pessoas denunciam. Eu vou citar alguns nomes, por exemplo. O Afonso e até o Além da Nuvem. Eles denunciam eles de adorarem Lúcifer como Deus, né? E negarem. Tipo, Lúcifer é Deus, não tem Deus. Só que aí, então, eles são luciferianos.
Só que isso aí é uma grande bobagem. Isso é uma deturpação do luciferianismo, porque a gente bem sabe, eu já falei no meu canal, o Bob falou no livro dele. A galera toda explica aqui que, tipo, o luciferianismo que tem hoje em dia, ele é o quê? Tipo, a gente tem ali os ciclos eternos, né? Momento yin, momento yang. Então você tem o reino geovástico, o reino luciferiano. Você tem o apocalipse, você tem o Ragnarok. O apocalipse é o fim do reino dos humanos, enquanto o Ragnarok é o fim do reino dos deuses. Quando acontece... Perdi o fio do meu... sobre cultuar Lúcifer, né? Quando acaba ali o reino Ragnarok, começa a reestruturar de novo uma nova plataforma para que o reino lógico seja estruturado para que não, assim, hipoteticamente falando, não se dissolva a realidade. Porque para a realidade existir, você precisa de uma plataforma lógica para que ela se mantenha, para que o quântico também exista. Sendo assim, então, o que acontece? Quando o reino Ragnarok se desfaz, então se desfaz ali nas bases do que faz tudo, né? Do átomo, etc. Então, quando você vai construir um novo reino, esses remanescentes de Atlântida, né, que o povo chama de Anunnakis e tudo, começa a fazer uma nova plataforma que hoje, no nosso momento do tempo e espaço, é conhecido como a Suméria. Então, na Suméria, você pode ver, nos dados históricos, o que você tem antes de 6.000 anos são hipóteses. Agora, o que você tem datado é 6.000 anos. Mas só que um detalhe interessante. Começou 6.000 anos atrás. Mas como começou, se já existia uma civilização que já tinha todas as coisas ali necessárias para um ser humano poder... O fato de existir uma civilização já leva Exatamente. muitos mil anos, segundo a teoria Sim, da evolução. e essa civilização ela era muito evoluída. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Era muito evoluída em questão medicina e leitura dos astros e etc. Eles têm escrito nas tábuas... Em tecnologia mesmo, né? Tudo, O Aristotle geral. falou que ele estava próximo a construir computador, né, galera? E construíram muito Ah, mais mas avançado. o grego já fez uma... Muito mais Eu não avançado lembro se nesse foi o sentido- grego, mas foi bem no passado. Acho que foi na Grécia mesmo. Fez uma máquina de vapor, já um protótipo. E tava muito. Só que, sabe qual que foi a brisa? Eles fez de fato um motor a vapor. Ele criou, ele inventou. Só que não pegou a ideia, não popularizou, porque era tão barato você ter um escravo. E não tinha por que você ter uma máquina a vapor. Então ficou só por bonito. É sempre isso, Ficou né? um catavento, uma coisa por bonito, assim. É. Não tinha onde É usar. igual hoje. Porque era muito Só barato plasmou. ter um escravo que fazia qualquer trabalho. Como hoje mudou, Então. né? Direitos humanos, aí a Revolução Industrial. Curioso Então, isso, né? já lá na época de Kenato. Quer Mas dizer, para ter evolução tecnológica, teve que ter evolução da consciência sim, e a reciclagem consciencial, reciclagem, o senão não sofrimento, a tem, injustiça, toda a tudo. desgraceira. Como você vai descartar, né? Não Que tem. é o, vamos dizer, o produto da jornada de Lúcifer, né? Lógico, é o esterco que faz a flor nascer. Né? As dores, né? Não a flor nasceria, porque não tem ali aquilo que a sustenta, né? Mas então, vou terminando o raciocínio. Aí esse povo da Suméria, eles, o que aconteceu, né? Teve todo o rolê ali, quem estuda isso aí já sabe, estuda Zacarias Sitchin, tudo isso, ou então estuda história mesmo. Esse povo, eles começaram a migrar, né? Aí você teve um novo grande reino ali, em paralelo, né? Dois, né? Israel e Egito. Mas o Egito foi o povo mais mágico, né? Que é a questão ali do reino do Ragnarok. Enfim, eu vou resumir. Eles migraram para o Egito, aí todo esse conhecimento do Egito também foi relativamente, é difícil falar isso, relativamente uma Atlântida, um transbordar ali da consciência. Aí então eles portavam todos os conhecimentos, né? Então por isso que você tem ali o Melquisedeque, né? Como é que chama? Drunvalo Melquisedeque, que ele fez vários livros falando da Flor da Vida. Então no Egito você tinha um conhecimento bem amplo ali do que era realmente o conhecimento quântico, né? Só que aí esses conhecimentos, o luciferianismo que eu tô falando. As próprias pirâmides, né? Né, tudo ali. Aí, só que acontece, aí foi, a história foi acontecendo. Então, o que acontece? O conhecimento ele foi se fragmentando, que nem um telefone sem fio. Aí o que acontece? Você pega um cara igual o Drunvalo Melquisedeque, que é um dos bons. Ele vai, mesmo assim, sendo um dos bons, o que ele consegue acessar ali na sua, talvez, dignidade de um cara que procura e etc., são um resquício daquilo que era de fato. Então ele vai juntar fragmentos. Então, assim como esse historiador e tudo mais... Ele acha várias partes do elefante, mas não vê o elefante e não e sabe que é um tenta elefante. montá-lo. Então ele sabe que monta é um outra elefante. coisa, fica estranho, mas monta. Aí ele monta essa outra coisa e então eles vão dando... Então, resumindo, foi tipo isso que o Rogério acabou de acrescentar. Hoje em dia eles montaram o elefante, que eles chamam de luciferianismo, de elefante. Só que na verdade não é um elefante, é outra coisa. Eles juntaram as peças de forma errada e faltando peça e pedaços de peças.
Então esse luciferianismo que eles chamam de luciferianismo hoje, não é o luciferianismo, já é o orgulho do homem, o ego dele, a raiva, né? Sei lá, hã? A O que frustração. eles chamam mesmo de luciferianismo não é nem 1% do que é verdade. Nunca, jamais. Porque tem coisa que se aproxima mais da verdade e não é luciferianismo. É, Por exemplo, algumas religiões, Sim. aquela cientologia, o budismo, né? poderia se dizer. Vários. O esoterismo, misticismo, se for falar de alguém especificamente, há vários mestres aí, a Blavatsky, Laércio Fonseca. Sim. Mas luciferianismo, mesmo o pessoal que fala que é luciferianismo, a maioria é satanista. E é 1%, assim, uma coisa medíocre. Desculpa. Uma coisa lamentável. Viu, eu lembrei de uma coisa, notícia. Eu queria até comentar, acho que o Vitor pode falar algo a respeito. Recentemente, a gente tava falando, aí o Leandro falou do Egito, que criou coisas tão grandiosas, que eu acredito que sim. Que criou coisas tão grandiosas que hoje a gente vai achar e nem entende direito. E aí eu lembrei o seguinte, acho que você deve ter visto, foi recente. A China mandou uma nave pra Lua. Você viu essa notícia? Não vi. A China mandou um foguete pra Lua. No fim do ano ele vai voltar com uma amostra da Lua. E disse que foi visto lá do Nordeste do Brasil, o povo ficou apavorado. Saiu em vários sites de notícias. Ai, mesmo. Falando um pouco de notícia, não sei se você Aí viu. eu falei disso, só antes, pra encerrar, pra concluir. Eu falei disso porque construíram a pirâmide e tal. Ah, mas construiu igual o Eliseu, quebrando pedras. Fala isso. Então por que não fez outra até hoje? Aí volta a Lua. Por que não voltaram pra Lua? E aí agora diz que voltaram, eu quero só ver.